Caminhos de Santidade, o Santo do Dia. A santa do dia de hoje nasceu em 362. Qual é o nome dela? Úrsula. Nome diferente, né? Filha aí de reis na Inglaterra. A fama da beleza dela se espalhou ali e todos, ela tinha vários pretendentes. Porém, ela havia feito um voto de castidade. Seu pai acabou aceitando a proposta de casamento feito por um duque, né, um general do exército pagão, seu aliado. E ela, educada com princípios cristãos, ficou muito triste em saber que o seu pretendente era pagão. Ela quis recusar ali, quis dizer não, mas conforme o costume da época, ela precisou aceitar a decisão do pai dela. Nós conhecemos aí até os anos de 1800, ainda acontecia muito, né, esses fatos que envolvem esses casamentos, e até hoje em algumas realidades, em realidades de monarquia, nós vemos aí o como é diferente este contexto e esta realidade desses casamentos que muitas vezes são arranjados. Pedi então um período onde durante 3 anos ela pediu para o pai dela, falou assim, não, eu preciso desses 3 anos para eu me despedir. Na verdade, no fundo, o que ela queria? Que aquela situação se resolvesse para que ela não tivesse que casar com aquele homem. Mas ele não desistiu e também não se converteu. Ela esperava que durante esses 3 anos ele se convertesse ou desistisse. Nenhuma das coisas aconteceu. Aí eu fico pensando, né? Quantas coisas nós falamos, não, durante esse tempo precisa acontecer uma das coisas. Mas será que precisa acontecer mesmo? E nós damos tempo para Deus? Nós estamos no Cronos. Deus está no Kairos, é atemporal. Deus não está no nosso tempo. Nós estamos inseridos no tempo. Deus não. O Eterno entrou no tempo, né? Tem até a canção do Padre Fábio, né? O Eterno entrou no tempo e tudo esconde-se num fragmento que é o próprio Jesus, um paralelo à parte. E quantas vezes... E aí eu digo para você, a vida dos santos, ela precisa nos inspirar de diversas formas. Como que Úrsula se comportou quando não aconteceu o que ela gostaria que acontecesse? Como eu me comporto quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero que aconteça? Como você se comporta? Aí a gente faz que nem criança que dá pirraça, se joga no chão, porque às vezes nosso teatro diante de Deus é igualzinho uma criancinha de 2, 3 anos ali, que você não dá as coisas, ele se joga. Meu sobrinho tá nessa fase, né? Ele quer alguma coisa, você não dá, aí ele já se joga no chão. Meu Deus do céu, começou o teatro. Mas quantas vezes eu e você, numa realidade espiritual, para as pessoas nós somos os maduros, né? Ou os devotos. Mas diante de Deus as nossas atitudes são de pirraça, porque nós queremos aquilo. Úrsula teve que se submeter, porque ela colocava o pai dela, a família, todo em risco. E conforme o combinado, eles partiram para as núpcias. Viajaram em um navio, ela foi acompanhada de 11 jovens, virgens, que iriam se casar com os 11 soldados que estavam com o duque. Eles foram navegando ali, rio, e chegaram ali à Alemanha, a cidade onde havia sido tomado pelo exército de Átila. Deus tinha uma solução. E ali, eles estraçalharam toda a comitiva, sobrando apenas Úrsula, cuja beleza deixou todo mundo ali encantado. E até o comandante do exército, próprio Átila, ele tentou seduzir ela para que ela se casasse com ele, e ela se recusou, dizendo que já era esposa do mais poderoso rei dos reis, Jesus. Ele ficou enfurecido. O que ele fez? Ele degolou pessoalmente a jovem, em 21 de outubro de 383. Lá na Alemanha, uma igreja guarda o túmulo de Santa Úrsula e as suas companheiras. Durante a Idade Média, né, a vida de Úrsula ela não se encerrou ali, naquela data, mas ela cresceu e ganhou expressão em todo o mundo. A italiana Angela, ela fundou a Companhia de Santa Úrsula, com o objetivo de dar formação às meninas, e o seu projeto
foi que as futuras mães seriam então multiplicadoras do evangelho. Ela formava as meninas para o matrimônio, para a vida religiosa, para que essas mulheres fossem cristãs e difundissem também o evangelho. Porque quer, gente, melhor do que uma mãe para impregnar e colocar no filho ali a devoção ao Senhor, porque a criança ela segue e imita o pai e a mãe. Ela por imitação, né? Qual é o ser mais parecido comigo? Ela começa a seguir e ali, né, naquela fase lúdica dela, ela começa então por imitação. E ela foi fazer esse trabalho e catequizou a vários filhos, viveu então essa preocupação com a educação também das mulheres e que também chegava até os homens. Segundo a fundadora, o nome surgiu de uma visão que ela teve, uma experiência com Santa Úrsula. Atualmente, as irmãs ursulinas, elas são chamadas filhas de Santa Ângela, estão presentes nos 5 continentes. Olha, de 383, a morte de Úrsula. Hoje nós temos conhecimento das irmãs ursulinas e mantém a memória de Santa Ângela e de Santa Úrsula. No Brasil, foi fundada a ordem no dia 12 de junho de 1979. 3 irmãs italianas vieram e fundaram aqui no Brasil. E nós temos aqui 7 comunidades com 39 irmãs atualmente no Brasil. As casas ficam no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso e Rondônia. Então, esses 3 lugares têm aí as irmãs ursulinas, filhas de Santa Ângela. História maravilhosa que me inspira e te inspira. O que Deus tem nesta situação que você está vivendo precisa dar frutos que cheguem a outras gerações. Como você vai responder? Responda sempre tendo Jesus no centro. Santa Úrsula, rogai por nós.